Decidi falar sobre os templos e o livro de Mórmon para vocês hoje, depois de uma conversa que eu tive com o irmão Dale Bradford, que é o diretor da Central das Escrituras em Português. Ele me disse que vários anos atrás ele ouviu uma crítica que dizia mais ou menos assim: vocês afirmam que o livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, mas o livro não menciona os templos e os rituais que vocês fazem naquele lugar. E ele me disse que lutou bastante com isso, porque falou, não, faz sentido, é verdade, né? Realmente não fala dos convênios do templo. Até que ele decidiu fazer um estudo do livro de Mórmon diferente, um estudo profundo, procurando referência e ensinamentos sobre os templos. E no final do estudo dele, ele ficou surpreso quando ele constatou que o livro de Mórmon ele falava muito sobre templos e sobre os convênios do templo. Ele compartilhou parte desse estudo comigo. Na verdade, ele compartilhou com os missionários dele. E ele falou, Lucas, enviei isso para os meus missionários, também quero enviar para você. Eu vou mencionar no final parte dessa carta. Mas, primeiro, deixa eu dizer para vocês que também fiz meu próprio estudo pessoal, depois conversei com ele, e achei mais de 30 referências no livro de Mórmon falando de templo. 2 referências, elas falam sobre o local de adoração. Nós somos ensinados 3 vezes que Deus e o seu Espírito não habitam em templos impuros. Há 5 referências que descrevem o templo como um edifício distinto dos demais, numa comunidade. Eles também usam o templo como um ponto de referência na cidade, na região nefita. Nós temos pelo menos 6 referências sobre o templo, o exterior do templo, né, ou como o acabamento do templo era bonito. Agora, 16 vezes nós vemos o templo no livro de Mórmon como um lugar de reunião, aprendizado, de pregação. E o templo, ele era para os nefitas um lugar especial para se ouvir a palavra de Deus, para conhecer melhor Deus. Algumas das histórias mais queridas que nós temos no livro de Mórmon, eles mostram o templo exatamente dessa maneira. Por exemplo, o rei Benjamim, que nós estamos estudando essa semana, a parte final do sermão dele. As pessoas montaram suas barracas, suas tendas, em direção ao templo. Alma e Amulek, outros personagens do livro de Mórmon, a gente encontra eles pregando próximos do templo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele apareceu para curar, para ministrar, ele o fez próximo ao templo. Então, o templo está presente no livro de Mórmon. O que acontece? As coisas que nós aprendemos nos templos nesses últimos dias são muito sagradas. E as ordenanças que acontecem lá, elas têm convênios que são muito sublimes e especiais para as pessoas. E por isso nós não sentimos que devemos conversar sobre isso fora do templo. Então, o que eu vou trazer agora sobre o templo, eu estou retirando do material oficial da igreja. No site da igreja, por exemplo, explica que a investidura significa dádiva e, nesse sentido, a investidura do templo é literalmente uma dádiva de Deus, por meio do qual ele confere bênçãos sagradas para nós. A investidura só pode ser recebida à maneira do Senhor e em seu templo santo. Algumas das dádivas que recebemos por meio da investidura do templo incluem mais conhecimento sobre os propósitos e os ensinamentos do Senhor, poder para fazer tudo o que Deus quer que façamos, orientação e proteção divinas para servir ao Senhor, à nossa família e ao próximo, mais esperança, consolo e paz, e também bênçãos prometidas agora e para o futuro. Quando uma pessoa se une à igreja, ela recebe a ordenança, o batismo e a confirmação em 2 partes, não é? Um não vale sem o outro. A investidura também é apresentada em 2 etapas. Na primeira, a gente recebe uma ordenança que é um pré-requisito para investidura. Nós chamamos de iniciatória. E a iniciatória, ela tem bênçãos especiais referentes à nossa herança divina, ao nosso potencial eterno. Parte dessa ordenança é a autorização de usar o garment sagrado, a roupa que nós usamos por debaixo das demais, como escudo e proteção e como lembrança dos convênios que fizemos no templo.
Na segunda etapa, nós recebemos a investidura, o resto da investidura, né? Completamos, por assim dizer, aquela dádiva sagrada. E temos ensinamentos sobre a criação do mundo, a queda de Adão e Eva, a expiação de Jesus Cristo, a apostasia, a restauração. Tem muitas instruções importantes para retornar à presença do Senhor. Uma parte da investidura é apresentada por meio de audiovisual, né, vídeo, e outra parte os oficiantes do templo. Essa ordenança ela é feita por nós mesmos uma vez e depois nós vamos ao templo realizar por nossos entes queridos que já faleceram e não tiveram oportunidade de receber isso em vida. Durante a ordenança nós fazemos 5 convênios. A lei da obediência, a lei do sacrifício, a lei do evangelho, a lei da castidade e a lei da consagração. Em retorno, se nós cumprirmos essa lei, Deus ele promete bênçãos maravilhosas agora e no futuro, quando nós voltarmos a viver com Ele. Então, quando termina a investidura, os participantes eles entram simbolicamente na presença de Deus, passando pelo véu e entrando na sala celestial. Todos os aspectos do templo que eu mencionei para vocês e muitos outros, eles estão presentes no livro de Mórmon. Todos os convênios mencionados na investidura, esses 5 que falei, também estão no livro de Mórmon. Tem pelo menos 4 grandes momentos no livro de Mórmon que nós vemos o templo e os convênios. O primeiro é o sermão de Jacó, que ele faz inclusive no templo. O segundo é o sermão que nós estamos estudando essa semana, no Vem Segue-me, o rei Benjamim falando do templo para seu povo. Depois nós temos a entrevista do irmão de Jared, no monte, e os comentários, né, que Moroni faz sobre isso. E a parte principal é 3º Nef 11 a 27, onde o próprio Senhor ele ministra o povo e ele ensina os convênios do templo. E é claro, há muitos outros capítulos, muitas outras partes no livro de Mórmon que fala sobre o Garment, sobre o véu do templo, sobre o reino celestial, sobre a advertência de você quebrar um convênio, sobre orar em grupo, sobre o progresso do homem, Adão e Eva, Jesus Cristo sua expiação, sobre a importância dos convênios, o arbítrio, a responsabilidade, a prestação de contas. Na realidade, gente, se você não passou pelo templo ainda e você quer se preparar, a melhor coisa que você faz é ler o livro de Mórmon todos os dias. E se você já passou pelo templo, leia o livro de Mórmon, porque vai te fazer lembrar e entender esses convênios. Deixa eu dar um exemplo sobre o que eu estou falando no sermão do rei Benjamim, porque eu dei 2 aulas, né, do Vem Segue-me, que abrange esse serão, mas não falei dessa parte especificamente. Então, a primeira, a lei da obediência. Olha só o que o rei Benjamim disse. Eis que tudo o que Deus requer de vós é que guardeis seus mandamentos. E ele prometeu-vos que se guardasseis seus mandamentos, prosperareis na terra. Ele nunca se desvia do que disse. Portanto, se guardardes seus mandamentos, ele vos abençoará e vos far-vos-á prosperar. Também fala sobre a lei de sacrifício. Por exemplo, ele requer que façais conforme vos ordenou. Fala sobre a lei do evangelho. Está lá implícito, por exemplo, em Mosias 3, 10 a 11, 15 a 17 e 19, onde fala do ministério de Jesus Cristo. A lei da castidade também está implícito em Mosias 4, 11 a 14, porque fala sobre casamento, fala sobre relacionamento, fidelidade. A lei da consagração tem vários versículos, também eu destaco esse. Eis que vos digo essas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. E outro, e agora, por causa das coisas que vos disse, isto é, para conservardes a remissão de vossos pecados dia a dia, a fim de que andeis sem culpa diante de Deus, quisera que repartisseis vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e aliviando-lhes o sofrimento, tanto espiritual como materialmente, conforme as carências deles. E agora, eu quero citar nessa parte final do vídeo os trechos da carta que o irmão Bradford enviou para os seus missionários retornados. Eu faço isso, evidentemente, com o consentimento dele. Abre aspas. No meu estudo, achei várias vezes ocasiões em que o livro de Mórmon fala sobre os convênios que fazemos no templo. E, na medida do possível, os profetas do livro de Mórmon falaram sobre esses convênios no templo. O primeiro exemplo se encontra em Jacó 2 e 3. Jacó fez um discurso dentro do templo, advertindo contra 2 coisas:
o que fazer com riquezas e castidade. Há 2 convênios do templo referentes a esses temas, castidade e consagração. Acho uma coisa muito interessante. O segundo exemplo se encontra em Mosias 1-5. No grande discurso do rei Benjamim, ele pretendia dar o discurso no templo, mas tantas pessoas vieram que não cabiam no templo, então ele tinha que falar ao ar livre. E nos versículos 11 e 12 do capítulo 1, ele disse que ia dar ao povo um novo nome. Ele voltou para o assunto no capítulo 5. Quando o povo foi para ouvir o rei, eles levaram as primícias de seus rebanhos para guardar a lei do sacrifício. Antes da vinda de Cristo, o povo do Senhor guardou a lei do sacrifício oferecendo holocaustos. Hoje em dia, guardamos a lei do sacrifício com o coração quebrantado e espírito contrito, e também sacrificando tudo o que temos para o reino do Senhor. O rei Benjamim começou a discursar e logo no início ele disse: pois não ordenei que viesseis aqui para me ouvir levianamente as palavras que direi, mas para que escuteis e abrais os ouvidos para ouvir e o coração para entender, e vossa mente para que os mistérios de Deus vos sejam revelados. Você já ouviu palavras similares a estas em algum lugar? No verso 11, o rei Benjamim usou uma palavra interessante. Ele diz que foi consagrado pelo pai dele para ser rei. Nós também somos consagrados no templo para sermos futuros reis e rainhas. Qual foi o primeiro assunto que o rei Benjamim abordou no grande discurso dele? Serviço ao próximo, ou seja, a lei do Evangelho. E no verso 22 ele falou sobre a lei de obediência. O capítulo 3 ele começou a ensinar sobre a expiação de Cristo. As mudanças recentes na apresentação da investidura clarificam que todas as bênçãos do templo vêm através da expiação de Cristo. O capítulo 5, quando o rei Benjamim completou seu discurso, ele descobre que o povo fez um convênio de cumprir a sua vontade, obedecer seus mandamentos em todas as coisas que ele nos ordenar. Todo o capítulo 5 é fabuloso. Tão fabuloso que decorei o capítulo alguns anos atrás e ele continua a me ensinar até hoje. Ou melhor, o Espírito Santo continua a me ensinar através das palavras do capítulo. O terceiro exemplo se encontra em 3º Nef, capítulos 11 a 27, que fala sobre a visita de Cristo aos nefitas. Sua visita foi ao lado do templo da terra de abundância. Por que ao lado do templo e não dentro? Podemos supor que o templo sofreu muito dano com toda a destruição que ocorreu na morte de Jesus. Na visita, Jesus ensina sobre todos os convênios que fazemos no templo. Os convênios de sacrifício e obediência do Evangelho, de castidade e de consagração. O quarto exemplo se encontra em Éter, capítulos 2 a 3. O Senhor ensina ao irmão de Jared o princípio eterno de voltar e relatar. Onde aprendemos esse princípio tão sagrado e eterno? No templo. Vocês lembram a história? O irmão de Jared pergunta sobre a luz e o ar. O Senhor responde à pergunta sobre o ar, mas ele pergunta ao irmão de Jared o que ele pensa que deve fazer sobre a questão da luz. É bem interessante o que acontece. Ele não volta ao Senhor com uma resposta, mas ele vai e faz tudo o que pode para resolver o problema, antes de pedir mais. Ele foi para a montanha e fundiu 16 pedras brancas e límpidas. Daí ele orou ao Senhor. Sei que não devo rir da oração de um profeta, mas não consigo ler esse trecho sem rir. No início da oração, quase consigo ver ele meio que se escondendo, não querendo apanhar mais do Senhor, pedindo que o Senhor toque as pedras. Vou apenas resumir o que aconteceu depois disso em Éter 3, 13 a 14, porque é tão sagrado que não sinto que devo falar ou escrever mais a respeito, mesmo que esteja escrito no livro de Mórmon. O resumo é: 1. Ficas redimido da queda. 2. És conduzido de volta à minha presença, portanto, mostro-me a ti. 3. Terás vida e tê-las eternamente. E 4. Eles tornar-se-ão meus filhos e minhas filhas. Pensem onde recebemos essas promessas hoje em dia.
No verso 17, Moroni fala que ele não pode falar mais sobre essas coisas. E eu vou seguir o exemplo de Moroni e não falar mais sobre essas coisas. Em resumo, o Senhor ensinou ao irmão de Jared e a nós o eterno princípio de voltar e relatar, e compartilhou com ele a parte mais sagrada da investidura. Fecha aspas. Esse foi um trecho grande que eu li para vocês da carta do irmão Bradford aos seus ex-missionários. E agora, irmãos e irmãs, eu convido vocês a continuar estudando o livro de Mórmon, e se vocês não passaram pelo templo, como eu falei, é uma ótima maneira de se preparar. Se vocês já passaram e receberam sua investidura sagrada, o livro de Mórmon pode ser seu companheiro para entender melhor as coisas que nós aprendemos lá dentro e os convênios que fizemos com Deus. Que bênção ter este livro, que contém a plenitude do Evangelho Eterno. Obrigado por assistirem esse vídeo, pessoal. Não esquece aí de deixar um comentário, uma curtida e compartilhar com seus amigos, especialmente aqueles que vão ao templo ou que precisam ir ao templo. Tchau, tchau!